tem, né? É estresse. Menino, quem não tem um estressezinho, né? Seja ele pequenininho, seja ele um estresse grande, né? É um problema que atinge aí milhões de pessoas em todo o mundo, né? E por isso a gente vai conversar hoje aqui, eu e o doutor Antônio Félix, que é psiquiatra, está aqui hoje comigo para a gente tirar todas as dúvidas de vocês. Mas, afinal, o que é o estresse, hein, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Marília, bom dia a todos, né? A gente vai falar hoje um pouco sobre o estresse, que é algo que está presente aí na vida das pessoas cotidianamente. O bom de falar de estresse, de certa forma, do lado positivo, é porque foge um pouco das doenças, né? A gente costuma tanto a falar de depressão, de ansiedade, aí já fala uma consequência que seria, talvez a causa mais comum é o comportamento hoje do dia a dia. E aí o estresse é fácil de explicar conceitualmente, porque todo mundo já teve um. Então eu acho que nesse aspecto o estresse é fácil de ser compreendido. Uma preocupação excessiva, né, com um filho, com a condição, com a situação de desemprego, uma crise econômica, um relacionamento tóxico muitas vezes, uma dependência emocional. Então, assim, eu acho que discussão, né, entre marido e mulher, preocupação com filhos, trabalho. Então, o dia a dia das pessoas é movida a essa condição de estresse. Porém, isso pode exagerar, né? Pode se tornar algo que era para ser uma vez perdida, um estresse pós um trauma, um assalto, uma coisa rara, se torna algo no dia a dia, quase todo dia, e aí o organismo termina sentindo as consequências e pode desenvolver alguma doença. O que é que pode causar? Que tipo de doenças, doutor? O estresse, ele é uma condição que, como eu falei, né, tem esses aspectos do dia a dia. Tipo é um gatilho? Isso, os gatilhos do dia a dia, né, as relações humanas ali, mas os sintomas são muito físicos. Então é uma dor de cabeça, é uma enxaqueca, é uma náusea, é um tremor que a pessoa fica após uma situação difícil. Muito comum no popular, a pessoa diz, fulano é nervoso. Tem o nervosismo, né, antigamente, que não é classificado como doença. E que esses sintomas físicos também tem uma doença hoje em dia que é muito comum, que é o transtorno de ansiedade, a ansiedade generalizada, as crises de pânico, que às vezes as pessoas vão num pronto-socorro. Então se confunde muito porque são doenças que trazem sintomas físicos, né? Sim. Então, quando isso foge do limite, quando a pessoa está em casa, toma um copo d'água e o organismo volta ao normal, ótimo. Mas quando isso fica acontecendo todos os dias, toda hora, que a pessoa vai numa UPA, vai num pronto-socorro, precisa tomar medicação, pensa que está tendo um infarto por conta da discussão que teve, e isso fica acontecendo mesmo sem ter uma causa, aí chama a atenção para doenças como transtorno de ansiedade, crises de pânico, depressão, né? Que um estresse crônico leva assim a uma depressão, que a pessoa não vai ter alegria para viver. É verdade. Tem como a gente evitar isso? O principal é se policiar. Às vezes não dá, porque às vezes os fatores estão fora da sua responsabilidade de resolver. É uma questão ali que tá, mas às vezes a gente vai atrás, então tem que dar um tratamento psicoterápico aí realmente com o pessoal para você mudar a forma de enfrentamento. O problema às vezes vai estar lá presente, mas se você já conhece um relacionamento tóxico, você vai ter que desenvolver estratégias de melhor convivência, se for possível, se não vai ter que tomar medidas, né? Uma coisa que leva hoje muito ao estresse, Maria, que é um outro tema, que é que eu tenho falado muito nesse setembro até amarelo que a gente ainda tá, é a questão do jogo patológico, que é o game, que é o jogo normal, e o jogo de aposta. Isso tem gerado um problema enorme na vida das pessoas e gera um estresse. E nem sempre o jogo, ele é uma dependência, mas ele é um fator de estresse porque a pessoa vai se endividar, né? E às vezes vê a bobagem que fez. Então, assim, é um comportamento que pode ser evitado, né? Então, tem gente que se estressa até com um joguinho ali, jogando com os amigos, gente. Porque tem gente que não sabe perder, né? Tem gente que não sabe perder, só quer ganhar. Então, quando perde, começa a ficar estressado, nervoso, ansioso, começa a dar logo agonia. Enfim, não tem gente que é assim? E às vezes nem tá apostando, mas é só uma brincadeira, uma simples brincadeira, a pessoa já fica dessa forma. É verdade. Engraçado porque na infância, quem tem criança pequena sabe
que quando a criança é frustrada, ela vai ter uma reação, né? Realmente um estresse. Vai ser um choro, que é o mais comum, Isso. mas às vezes tem comportamentos agressivos, né? Quer chutar, e aí você vê que aquilo ali a pessoa vai no desenvolvimento tentando modular, porque ela vai vendo que esse comportamento é desproporcional para aquele estresse que ela sofreu. Mas tem pessoas que ficam disfuncionais na vida adulta, por uma brincadeira, às vezes, desenvolve uma reação de estresse tão grande que não faz bem para a saúde física. Isso já é conhecido, né? Então vai desenvolver a quantidade de radicais livres, vai ter uma dermatite, às vezes, de exacerbar acne, dermatite seborreica. Tem muitas doenças físicas, né? Gastrite, enxaqueca, né? Que se desenvolvem ou que pioram com o excesso do estresse. Então o estresse a gente pode dizer que é isso aí. Quando é uma vez perdida, um estresse agudo, precisa ser monitorado. Quando é crônico, aquele que acontece quase diariamente, pelas demandas do dia a dia, esse aí realmente precisa de uma luz acesa, que a pessoa vai mudar. Só complementando, né, o que fazer também para repor, como lidar, atividade física, uma boa alimentação é fundamental. A questão do quanto de... Muito comum também em relacionamento, às vezes por uma besteira, as pessoas entram numa discussão tremenda, depois o marido vai ou a esposa pede desculpa, mas o estrago já foi feito, né? É verdade. O estrago já foi feito e aí a pessoa vai sofrer muito mais. E às vezes é resolvido rápido e às vezes não, vai desgastando. Então, a proporcionalidade das reações é importante. Então, a pessoa modular isso. E isso outra, é fundamental. Viu? É um pouco preocupante, né? Porque tem gente que se estressa muito e isso pode ocasionar uma doença grave, né? Um infarto, de repente, pode ocasionar outras coisas, não só a doença de pele, mas uma coisa mais séria, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Qual é o momento da pessoa perceber? Esse é o momento certo, eu preciso procurar um profissional, preciso procurar uma ajuda, né? Qual é o momento? Pois é, eu acho que o momento mais adequado é quando isso está atrapalhando o seu dia a dia, a sua rotina. Se a reação do estresse de uma criança está prejudicando o seu desempenho escolar e o seu relacionamento com outros colegas e a convivência com os pais, precisa de uma atenção, precisa de uma avaliação. Se no relacionamento está sendo prejudicado por conta desse estresse exacerbado, então, antes mesmo de desenvolver alguma doença, um quadro depressivo, que a pessoa fica ali chorando horas, não consegue dormir, ter sintomas mais graves, na fase inicial, que é esse estresse, que às vezes não é fácil lidar, já pode buscar ajuda profissional, com acompanhamento psicológico, com uma consulta psiquiátrica. Muitas vezes as pessoas pensam que o psiquiatra é só para medicar, muitas vezes não, muitas vezes é para dar caminhos, alternativas, fazer as pessoas enxergarem por uma outra ótica, né, a sua realidade. E às vezes a medicação é um complemento, mas não é para ser a... Porque você veja, a gente está falando de comportamento humano, a medicação vai ser muito ineficaz nesse cenário. Né? O que vai mudar realmente é a sua postura, a sua conduta, o seu comportamento diante, né, dessa realidade. No trabalho, as convivências com pessoas tóxicas, em ambientes mais diversos. Então você que vai ter que se adaptar. E essa adaptação a gente vê que é hoje em dia cada vez mais difícil. Cada um vive no seu quadrado e quer que as coisas sejam do seu jeito. E isso gera um sofrimento para si e para os outros. Então tem que refletir. Que começa a ter síndromes, né? Síndrome de burnout, né? Que também é muito comum ter em ambientes de trabalho, né, doutor? E também, gente, tem uns tratamentos, claro que tem uns tratamentos para se fazer para aliviar um pouco mais esse estresse. Qual seria? Só com medicação? Seria a forma mais correta? Ou tem algo que a pessoa possa estar fazendo? A gente faz assim, respira aí 10 vezes, solta o ar, vai se tranquilizando, tem que ter a calma, né? Então, as pessoas tomam uma aguinha. Tem hora que, às vezes, a pessoa nem água, nem nada, não está nada resolvendo, tem que ser através de algo que seja realmente mais forte. Sim. Às vezes, a pessoa não consegue dormir por conta do estresse, não consegue fazer o seu trabalho direito, não consegue conviver com as pessoas dentro de casa. Às vezes, o estresse está tão grande que acaba passando, descontando, como você falou, desconta na esposa, desconta no marido, desconta nos meninos que não tem nada a ver. E assim vai. Qualquer coisa é um fight.
né? desse Porque jeito. você está estressado, está no seu pico de estresse, que às vezes você tem num trabalho, com pessoas que você convive diariamente. É complicado, né? É complicado. Agora, tem um tratamento mais, né? Eu acho que o melhor Legal. tratamento, né? Cada caso vai ser individual, mas assim, de uma maneira geral, rever o estilo de vida é fundamental. Eu atendo muitas pessoas, me chamou muita atenção uma vez uma pessoa de mais idade, eu acho que com seus 60 anos, que era professora da educação infantil, numa cidade do interior. E me chamou muita atenção porque eu atendo muita gente jovem, professora também, que já está sem saúde mental devido à carga de estresse com crianças, às vezes. Dizem paciência até que demais, as que ditas normais dão mais trabalho do que os especiais na sala, às vezes. E a gente, Mas, enfim, olha, doutor, a gente quer mãe, eu digo desse jeito, mas rapaz, não era nem para vir tarefa para casa, porque a gente já passou a vida da gente toda estudando, né? O professor que fizer essas tarefas lá, homem, faça as tarefas aí, deixa a gente em paz, homem, pelo amor de Deus. verdade. E é uma Porque quando a condição gente estressante. Quando chega, a gente ainda tem que ensinar os meninos, e tem hora que a gente se estressa, porque o menino não quer fazer as coisas direito, e não quer, desse jeito. fica olhando pro tempo às vezes, não tá nem, tá pensando no jogo, na brincadeira, em brincar daqui a pouco, em assistir televisão, e não quer se concentrar. E aí você começa a se estressar, você vai bem tranquila. Daqui a pouco o menino começa a dar nó cego e você começa a se estressar, não é Então, verdade? é Então, desse jeito. as professoras sofrem, gente, Muito. professor... Ei, eu tiro Muito. chapéu para os professores, porque não é brincadeira não, viu? Isso, Tem que ter mas muita paciência. a reflexão que eu fiz foi o seguinte, essa pessoa de mais idade estava com uma saúde mental muito boa, ela procurou por uma questão de ajustamento, mas assim, o estilo de vida que ela levava e que ela levou a vida inteira, ela contou a rotina dela. Dizendo, não, eu acordo, dou aula de manhã, vou para casa, descanso, vou visitar minha mãe. Então, um ritmo de vida bem menos acelerado do que o que a gente é acostumado a ver numa pessoa que dá aula de manhã, aí pega uma dobra para tarde, aí faz um curso superior à noite, aí tem que dar conta da casa, aí tem que dar conta do marido. Então, Muita o coisa. estilo de vida que a gente às vezes pode observar vai fazer uma diferença enorme na reação que a gente tem. Eu acho muito interessante porque tem criança que é tranquilo, faz as coisas de boa. de boa. Aí, completando esse raciocínio, realmente, às vezes a criança, hoje em dia, a sobrecarga para os pais de ter que estar ali fazendo o complemento é desgastante. E sem contar que tem crianças atípicas, né? Não assim, que tem que ter, meu Deus do céu, pais que têm crianças tipo autistas, crianças com, né, com outras coisas. Gente, esses pais também, eu falo mais dos autistas que são, assim, Mais comum, né? Assim, que tem um grau um pouco mais elevado. Então, assim, quanto de coisa que esses pais, eles não têm, né? O estresse do dia a dia, a carga, Tudo. que é muito pesado. Você ter que cuidar do seu filho, sabendo que ele tem um pouco de deficiência, uma coisa aqui, outra ali, e tentar fazer com que tudo, né, saia pelo Funcione, menos né? tranquilo, funcional. E a gente não é fácil, não. Então, assim, é o dia a dia, né? Seja professor, seja os pais, seja até os filhos se estressam. Não Agora, existe e eu chego nenhuma. pro meu menino, como tá estressado, tu tá estressado com o quê, homem? Tu não tem conta para pagar, tu tá indo no bem bom, vai só pra escola, brinca, assiste televisão. Tá no bem bom, passeia, não faz nada. Ah, não vem com estresse, não. Então, assim, menino, criança também tem os estresses dele, tem os dias, né? Claro que tem Sim. dia que eles estão mais agitados, mas tentar também conter, né? Essas coisas das crianças. Tem uns que são muito ansiosos. Já, Eita, né? Jesus. A tela, né? Criança é Deixa muito ver. ansiosa, gente. Né? Criança é ansiosa porque, olha, o aniversário do meu menino foi domingo. Quase que ele não dormia no sábado. Vai dormir, como é que tu vai acordar no outro dia? E fica, sabe? Sim. Pensando já que tinha que acordar cedo. Acordou bem cedinho, porque era o aniversário. Olha, pense. É Menina é assim. Obrigada, viu, doutor Antônio? Muito obrigada por você ter participado do nosso programa aqui. Muito obrigada por você ter vindo trazer esse tema tão relevante para todos nós, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Maravilha. Olha, eu vou para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto, tá?